Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. Meu nome é João e nós estamos dando continuidade à série de debates sobre dialética e alguns pensadores do século XX. Hoje é dialética e física quântica, tá? Esse tema é muito sensível porque tem muito charlatanismo em física quântica. Eu li uma quantidade boa de textos sobre isso, eu tenho dedicado já algum tempo a estudar física quântica, física moderna também. Eu estava estudando matemática avançada para poder dominar a física quântica e tal, para ler com mais propriedade, os cálculos e tudo mais. Eu tive que interromper esse estudo de matemática avançada, porque álgebra linear, por exemplo, eu estava estudando, porque tive problemas do curso, eu tenho que estudar com o concurso e tudo mais. Então eu vou me expressar aqui ainda como um amador, como um leigo, mas que tem uma certa leitura, uma certa dedicação a isso, tá? Eu espero poder um dia estudar toda a matemática necessária para poder fazer um domínio maior desse assunto que me interessa muito, é muito apaixonante, tá? Então a gente vai eu quero falar hoje de um físico chamado David Bohm, que ele era dialético, ele leu ciência da lógica, ele procurou ler ciência da lógica, inclusive ele leu no Brasil, apesar de ser americano, e se inspirou na ciência da lógica, se inspirou na dialética, no marxismo, ele era marxista, para poder trabalhar sobre os problemas da física quântica. Mas primeiro, o que é física quântica? Nós temos a física atômica, que trata do átomo. O átomo vem de não divisível, não separável. Mas hoje a gente sabe que o átomo de hidrogênio, de carbono, são separáveis. Existem partículas fundamentais, que são os elétrons, os fótons, os quarks, que são pedaços do próton e do nêutron, né? E tem os neutrinos. Então tem toda uma física nova que surgiu no século XX, no início do século XX, que tratava das partículas mais fundamentais. Isso é uma apresentação bem resumida, porque não é bem assim, tá? Um dos inícios foi com Einstein, que o Einstein viu que a tese vencedora era de que a luz era uma onda. E ele propôs que a luz funcionava como pacotes de energia, em tese como partículas, né? Um pacote de energia. E aí vem quantizado de quantidade, discreto, algo discreto, não contínuo, mas discreto. E aí ele se inspirou nisso no constante de Planck, a constante de Planck. Planck pensou essa ideia dessa constante que permitiu Einstein fazer essa nova interpretação da luz, tá? De acordo com experimentos que não vale aqui tratar. Então, surgiu um problema. A luz e o elétron, por exemplo, são onda ou são partícula? Tá? Existem quatro teses fundamentais, entre várias, existem quatro teses fundamentais. A luz é partícula e apenas partícula. A luz é onda e apenas onda. A luz é ora partícula, ora onda, que é a tese que teve mais aceitação. E a luz é uma partícula movida por uma onda. Tá? Essa de que a luz é ora partícula, ora onda é a tese do Bohr. Tá? Niels Bohr. Não é Bohr, não é o David Bohm que eu estou querendo falar aqui com vocês, mas é o Niels Bohr, que ele defendeu que ora, dependendo de como você faz o experimento, ora o elétron ou o fóton se comporta como partícula e ora como onda. E a resposta, vamos dizer assim, mais dialética foi do David Bohm, que a luz, que, por exemplo, o elétron é uma partícula carregada por uma onda. É uma onda-partícula ao mesmo tempo. O problema, na época que surgiu a física quântica, né, no início do século XX, o positivismo fazia muito sucesso. O positivismo era uma ciência oficial, uma ideologia oficial, apesar de ser uma porcaria, ela foi muito bem aceita. E o que é que diz a física, a física quântica de acordo com o positivismo? Ele é contra a metafísica, tá? E aí, quem me acompanha no canal sabe que eu sou um defensor da metafísica no marxismo. E metafísica quer dizer saber a essência das coisas, tá? E o que tinha na física quântica? Você tinha uma série de fenômenos estranhos, bizarros, anormais, incomuns, difíceis de traduzir, e você se decidiu, através de Niels Bohr, que foi a liderança disso,
que não se ia explicar os fenômenos, você só ia descrever e matematizar os fenômenos. Ou seja, os fenômenos são descritos e matematizados, e muito bem, por sinal, mas não são explicados. Você deve matematizar. Isso é positivismo, tá? Você só fica com a aparência da realidade. Você não desconfia que as coisas podem ser o inverso do que elas aparecem, que tem uma essência, que tem fatores ocultos na teoria, que não foram revelados ainda. Tem coisas que são indiretamente observáveis, não são diretamente, mas só que a física quântica oficial não adotava essa tese, tá? De que esse princípio da desconfiança dialética, de que as coisas podem ser diferentes do que elas aparecem. Não, você só vai, positivamente, você só vai se prender à aparência, formalizar, matematizar e pronto. Por isso, muitos divulgadores científicos tomam a ideia comum na física de que a física quântica é a teoria mais bem sucedida da história, né? Ela prevê muito bem. Mas olha só, quando você tinha uma teoria que a Terra era o centro do universo, você tinha uma matemática muito boa também, em que você calculava que a Terra era o centro do universo e você calculava o comportamento dos astros. Uma matemática funcionava, mas estava ontologicamente, metafisicamente errado. Ou seja, pela aparência das coisas você consegue fazer ciência, mas você não chega à verdade. Isso que não foi tratado muito bem pela interpretação de Copenhague, a interpretação oficial, que não teve esse princípio de desconfiança. Aí veio o David Bohm, que é um cara incrível, assim, eu tenho todo livro que eu acho dele, tudo que eu acho dele eu junto, eu leio, porque ele é incrível. E aí ele foi... Quando surgiu a primeira interpretação da física quântica, quem fosse contra se desmoralizava. Tá? O Einstein, que era contra a interpretação positivista, ele só não foi desmoralizado porque ele era o Einstein. Mas ele foi meio excluído e tudo mais, meio que tentaram botar ele de lado, mas era o Einstein, né? O David Bohm sofreu um pouco esse problema porque ele foi pioneiro em propor novas interpretações da física quântica. Tinha os fenômenos, tinha os experimentos. Eu não vou tratar aqui dos experimentos que são muito complexos de editar aqui um vídeo para isso, mas tinha uns experimentos bizarros e ele dizia, não, tem que matematizar tal, a aparência das coisas, mas tem que entender a natureza daquilo, explicar o porquê daquilo. Não só o como, mas o porquê daquilo. Por exemplo, só para deixar claro, na física quântica, imagina um elétron andando em linha reta. Se ele dando em linha reta, ele é contínuo, ele vai, mas não é isso que acontece. O que acontece é que ele aparece aqui, desaparece, aparece ali, desaparece, aparece aqui. Ele não percorre o caminho de forma contínua, ele aparece e desaparece. Então ele é descontínuo o movimento do elétron em linha reta, não precisa nem estar no átomo. Ele não é um movimento que ele permanece no espaço, não. Ele flui no espaço, ele desaparece e reaparece mais na frente, desaparece e reaparece mais na frente, desaparece e reaparece mais na frente. Esse tipo de coisa, os físicos não se põem a explicar propriamente, mas a matematizar, a formalizar. E realmente são muito complicados, é uma teoria, é uma coisa que é difícil de resolver. E o o David Bohm, ele fez uma teoria dos fatores ocultos, ou seja, existem variáveis ocultas que não são diretamente observáveis, mas que influenciam o resultado dos experimentos quânticos. E o que ele explicava através desses variáveis ocultas batia com os experimentos. Ou seja, ele tinha uma explicação da realidade que concordava com todos os experimentos sobre a física quântica. Entende? Então, nisso ele foi um gênio, assim, ele foi um gênio, ele tem uma ousadia, uma genialidade, uma ousadia incrível. Ele é que propõe essa ideia de que o elétron, por exemplo, é uma partícula carregada por uma onda, tá? Ele que propõe essa ideia, ele trabalha com essa ideia. Essa ideia não é totalmente dele, na verdade, mas é ele que põe para frente. E tem as outras teses que eu vou repetir aqui. O elétron, o fóton e tudo mais é partícula, ou é onda, ou é ora onda, ora partícula. Ora onda, ora partícula, terceira tese. E a tese de que é uma onda, uma partícula carregada por uma onda, piloto. São essas 4 teses fundamentais, mais comuns e tudo mais. Existe uma dúzia de interpretações da física quântica, algumas bem bizarras,
Mas uma vez muito tempo atrás, eu estava num debate num grupo de esquerda, aí chegou um físico dizendo que um rapaz disse que a dialética diz que as coisas podem ser algo e ser o oposto ao mesmo tempo. E que na física quântica a partícula pode ser luz, pode ser partícula e onda ao mesmo tempo. Aí o físico, o estudante de física lá disse, não, isso é um absurdo, isso é errado, tudo, mas não é. Ele estava errado. Existe essa interpretação mais dialética, vamos dizer assim, do, da física quântica. Que aqui eu quero apresentar para vocês o David Bohr, que é um cara incrível. Ele veio para o Brasil, passou um tempo no Brasil, porque ele foi perseguido nos Estados Unidos por ser comunista. E isso levou à ideia de dialética. Eu pensei em começar o vídeo dizendo assim, dialética e física quântica não tem nada a ver. Seria assim para impactar, sabe? Mas não é bem assim, porque o que o pessoal pensa que dialética e física quântica tem tudo a ver é que a dialética é uma razão quase enlouquecida. E a, e a, e a, e a física quântica também, né? A física quântica também. E os dois são muito bizarros, muito excêntricos, muito anti-intuitivos, então eles têm essa proximidade de natureza. Mas não é por causa disso que a dialética e a física quântica têm algo parecido, mas é por uma inspiração dialética que Hegel, a ciência da lógica de Hegel e o marxismo influenciaram o David Bohm sobre isso, tá? Só que assim, a física quântica não foi resolvida, isso tem que deixar bem claro. A física quântica ainda não foi resolvida, ela ainda é uma teoria incompleta. Isso quem afirmou bem claramente foi Einstein e ele pagou o preço por falar isso. É uma teoria que não se explica ainda não tem uma teoria que diz assim, ó, só eu explico esses fenômenos aqui e outras teorias não explicam. Não tem, então nós temos interpretações da física quântica. O problema dessas interpretações é que elas partem da aparência. Se uma coisa aparece assim, então ela é assim. Se uma coisa aparece assim, então ela é assim. E não é verdade. Não é verdade. Por exemplo, quando tem um vento muito forte, um furacão, nós vemos o telhado sendo arrancado pelo vento. O telhado da casa sendo arrancado pelo vento. É assim que a gente vê? É assim que a gente vê. Mas isso é uma aparência. O que acontece não é isso. O que acontece é que a pressão do ar dentro da, da casa é maior do que a pressão aqui em cima, porque tem um efeito, por causa da velocidade dos ventos, que faz com que a pressão tenha aparência de pressão menor. Então, o que acontece é uma explosão. A pressão do ar dentro força o telhado a explodir. Mas a gente vê como se fosse o vento externo tirando o telhado. E normalmente não é isso. É a pressão interna, ou seja, a aparência da coisa não está revelando totalmente a sua essência. Então, um dos problemas das interpretações, das 15, 20 interpretações da física quântica, é que elas respeitam demais a aparência. Tá? Vou dar um outro exemplo, porque nós temos tempo. Na prática, o que acontece? O burguês, o industrial, o patrão, ele vê quanto custa matéria-prima, máquina e funcionário e bota no custo da mercadoria. Ó. Essa mercadoria tem um custo de R$10, que é custo com máquina, matéria-prima e trabalhador. Ele calcula na cabeça dele quanto a mais que ele vai botar acima do preço de custo na mercadoria, que é a parte do lucro dele. Custa tanto o custo de produção da mercadoria e eu vou botar um preço a mais mentalmente, subjetivamente, idealisticamente na mercadoria, que ele olha para a concorrência, ele olha para os adversários de outras fábricas para a concorrência e calcula mais ou menos quanto tem que ser o preço da mercadoria dele para ele conseguir vender. Isso acontece na prática, é assim que acontece, mas está errado. Isso é aparência. Parece que o valor extra da mercadoria acima do seu custo de produção deriva da mentalidade do burguês, do cálculo mental dele. E é assim que aparece, não é uma aparência que é uma falsidade. Isso acontece de fato, mas é uma aparência ainda assim. Isso acontece, mas não é assim. O que o Marx descobre com o conceito de mais-valor ou mais-valia é que o trabalhador trabalha uma parte para si, que ele paga o próprio salário, e uma parte de graça para o patrão. Essa parte que trabalha de graça para o patrão é mais valor, mais trabalho, tem uma parte que é mais produto. Então, o que o Marx descobre é que o trabalhador é que gera esse valor extra, que parece que o patrão que bota na cabeça dele na mercadoria. O que acontece é que o trabalhador trabalha uma parte de sua jornada de graça.
E essa jornada de graça vai para o preço extra da mercadoria. Só que tudo aparece como o inverso. Não parece que é a mão do trabalhador que gera o preço extra da mercadoria, mas sim o cálculo do patrão. Entende? É uma aparência real, é uma aparência que é falsa, mas é real. Entende? E na física quântica isso tem que ser levado em conta. Tá? Isso é o que o David Bohm está dizendo com as palavras dele. Você não deve só se limitar ao fenômeno, você tem que ver que existe uma essência, que a aparência revela a essência, mas também esconde, que você tem que desconfiar, você tem que ter querer saber a essência da realidade, explicar o porquê das coisas. Então, quando a física quântica resolver seu caminho com consigo mesmo, né? Quando ela se explicar, ela vai poder realmente se aproximar de vez da dialética, porque a dialética é uma lei, uma lógica que corresponde com a realidade. Ela quer expressar a realidade tal como ela é, em formas de leis gerais do movimento. Então, é isso, a física quântica está incompleta. Eu tenho preferência pela tese do, é uma preferência meio não neutra, né? Essa ideia da onda piloto, que você tem uma onda que carrega a partícula e o fenômeno é onda e partícula ao mesmo tempo. Tá? É uma onda que carrega uma partícula carregada por uma onda. Então, é isso. Eu acho que disso tudo que eu tive. Eu li tem uma corrente que eu gosto muito que se chamava esquerda marxista. Hoje mudou de nome, tá um nome bem exótico. E tinha um mestre deles lá, um líder deles, que fez um texto sobre física quântica e, e dialética, né? E marxismo. É um texto muito ruim, tá? Um texto de que não domina, não tem um domínio muito estável do assunto. Mas tá lá, se vocês quiserem ler, quiserem complementar. O texto está no site da esquerda marxista, vocês conseguem achar texto sobre isso. Então é isso. A dialética, eu acho que a dialética tem mais a contribuir ainda sobre a questão da física quântica, que é uma questão ainda não resolvida. Tá? A física quântica é um problema ainda não resolvido. E a dialética pode contribuir. Por quê? Porque a forma de raciocinar que a gente teve até agora deu frutos, mas chegou a um limite. Chegou a um limite. Então, a gente precisa de novos paradigmas, novas formas de pensar. E o David Bohm pensou muito sobre isso, que a gente precisa de formas novas de pensar para poder resolver a física quântica e unificar a física quântica com a relatividade geral, unificar ali do macro e do micro. Eu vou ser bem sincero, eu vou pagar de maluco aqui, mas é assim mesmo. Eu tenho minhas próprias posições sobre essas coisas, eu tenho minhas próprias hipóteses sobre essas coisas. Não vou publicar ainda porque tenho um medo de desmoralização, que é um medo correto. Eu preciso dominar ainda mais a matemática, tudo mais, para poder querer ter moral para falar alguma coisa sobre isso. Mas eu tenho umas coisas pessoais que infelizmente não vou poder dividir, dividir muito com vocês, tá? É isso, até o próximo vídeo. Só uma questão. Talvez o próximo, a gente encerrou essa matéria, tá? A gente encerrou sobre dialética e alguns pensadores. Provavelmente eu vou dar continuidade falando de como elaborar a política marxista. Eu me preparei para isso. Na verdade, eu queria ser dirigente do PSTU, queria ser dirigente da LIT, da Liga Internacional dos Trabalhadores, infelizmente não consegui. Mas para isso eu estudei muito como elaborar a política correta. Como elaborar a política correta. E eu acho que eu vou dar um curso sobre isso, como elaborar política, tá? Como é que você analisa a realidade, como é que você caracteriza a realidade, como é que você julga a realidade. Eu estou em dúvida ainda se eu vou fazer um vídeo longo, de 2 horas, ou vídeos separados, para poder, para poder dar o curso. Mas provavelmente depois disso eu não vou ter mais nada para ensinar vocês. Nada que eu conheça de importante para ensinar. Então o canal vai se encerrar nesse próximo curso, tá? E não é por preguiça ou desistência, é porque realmente eu só posso ensinar o que eu sei, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo e a gente se vê.